Fala galerinha, e aí, Mondoc aqui. Hoje eu vou trazer um videozinho aí pra vocês sobre como craftar teus itens, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa liberar o nosso NPC aqui de craft, é esse que tem um martelinho aqui em cima. E para liberar esse NPC, a gente precisa fazer a prisão, tá bom? A prisão é essa área do mapa aqui, tá? Essa porta aqui embaixo, essa porta verde. Então, a gente fazendo a prisão, a gente vai liberando alguns NPCs, se não me falha a memória. E em algum momento você vai liberar o Frederico, né? Nosso mano Frederico. E aí a gente tem aqui o Frederico, o Blacksmith, e ele é o responsável por craftar os nossos itens, tá? É o responsável pela forja, reforjar nosso equipamento. E a gente tem algumas opções aqui, né? A gente tem alguns craftzinhos aqui, um salvage, né? Pra gente desmantelar os itens e tal. Mas vamos pra parte que mais importa, pelo menos por enquanto, que é craftar os seus itens. Então, de maneira geral, você vai poder craftar qualquer um dos itens que você tenha em qualquer um dos tiers deles, desde que você tenha recursos, e esses recursos eles vão ser basicamente gold e os Slurmlines, tá? Os Slurmlines. Então a gente tem aqui alguns tiers de Slurmlines e alguns Slurmlines que são específicos, que eles têm até outro nome, né? Slurmandrit, mas eles são usados para algumas coisas específicas, esses daqui, maiores. E aqui a gente tem os Slurmlines, cada um de um tier, tá? Do normal até o lendário, beleza? E os fragmentos dele, que os fragmentos a gente consegue utilizar para fazer crafting deles, tá? Então, resumidamente, como que é estruturado os nossos itens, primeiramente, né? Como que é estruturado os nossos itens. E os nossos itens, eu vou pegar um item qualquer aqui que eu tenho na bag. Os nossos itens, eles são estruturados dessa seguinte maneira. A gente tem status base, tá? Aquelas duas primeiras linhas ali de cima. Nós temos status defensivos, status mágicos, que são os verdes, os status raros são azuis e os épicos, que são os amarelos, beleza? Os itens lendários, você pode perguntar, os itens lendários têm os status lendários? Tem, mas eles não ficam nessa mesma estrutura que a gente está vendo aqui. Eles ficam daquela maneira que a gente está vendo ali do lado direito, né? No meu peito, por exemplo, que ele tem um efeito lendário. Não, ele não é o status, ele não é o status base, né? É um efeito lendário. Que aí tem efeitos lendários múltiplos, né? A gente já está acostumado com, enfim, diversos action RPGs que tem esse mesmo conceito. Beleza? Então, essa é a maneira como é estruturado o item, e a gente consegue aqui no Slowmancer fazer um craft de item muito bem definido. Desde que a gente tenha recurso, nós vamos com 100% de certeza craftar um item do jeito que a gente quer, tá? Então, por exemplo, como que a gente vai exemplificar isso? Por exemplo, aqui nos meus base stats, eu tenho Elemental Resistance e Thorns Damage. Thorns Damage é dano de espinhos, né? Vamos supor que para a build que eu tô fazendo não faz o menor sentido. Vamos supor que eu precise de, sei lá, não sei, dano e evasão. Então, como que funciona? A gente tem aqui várias opções para mexer em todos os status, tá? E uma dessas opções é para a gente fazer a reforja dos nossos status normais. Então, assim que a gente coloca nessa seleção aqui, ele mostra o que vai ser alterado, ele fica vermelhinho ali. Esse reforge normal scores, ele vai alterar o roll desses status, né? Então, ele fica vermelhinho nos números ali, que são os rolls. Ele mostra para a gente o range desse roll, desse possível roll. Então, aqui a gente vai para reforjar os normal stats, e ele mostra do lado as possibilidades de status que podem vir nessa parada, né? Então, ali, a gente já consegue ver que tem 3 apagados. Por que tem 3 apagados? 2 desses apagados são basicamente o Elemental Resistance e Thorns Damage, que são os dois que estão nos base stats. E o outro, que é o Elemental Damage, ele está apagado porque ele está nos status mágicos. Então esses 3 estão apagados, eles já estão ali fora dessas possibilidades de craft, e a gente não vai pegar eles, pelo menos não por enquanto, quando a gente estiver craftando, tá? Então ele vai custar o Slurmline normal, ele vai custar um pouco de gold, e assim que a gente clica em reforjar, ele troca esses status, beleza? Basicamente, o que acontece aqui? Quando a gente troca esses status, ele marca pra gente ali o que tinha, né? Ele ficou laranjinha ali, que é os status que a gente já tinha, e agora ele ficou apagado os status que ele entrou, né? Aqui pra gente. Então, basicamente, ele entrou pra gente armadura e resistência elemental, porcentagem. E aí ele ficou apagadinho ali. A gente não quer armadura nem resistência elemental. A gente quer dano e evasão. Então a gente dá uma roletada aqui de novo. E novamente, ele fica laranjinha e os novos eles ficam apagados. O que isso significa? Esse laranjinha e os apagados, né? Nunca vai, até a gente fechar essa tela aqui do craft, até a gente fechar o NPC, ele não vai repetir status.
tá? Então, se a gente quer evasão e dano, a gente vai fazendo a reforja e ele vai tirando essas opções até vir o que a gente quer. A gente vai conseguir craftar o nosso item perfeito do jeito que a gente quer, desde que a gente tenha recurso suficiente para isso e desde que a gente não feche a forja. Assim que a gente fechou a forja, ele vai resetar, aí a gente vai ter que fazer tudo de novo, tá? Então, basicamente aqui, a gente pegou evasão e evasão porcentagem. Eu quero evasão flat, mas eu não quero evasão porcentagem. Eu venho aqui embaixo, dou um lock aqui na evasão flat, então agora esse evasão flat ele não vai ser alterado. A gente dá um reforge de novo, ele vai alterar só a evasão porcentagem. Então a gente reforja aqui, max mana não veio o que a gente quer. A gente reforja de novo, max life não veio. Reforja de novo. Reforja de novo. E ele vai apagando ali, ó. Ele vai apagando. Até chegar o momento que ele bate o que a gente quer, que é o raw damage, que é o nosso dano, beleza? Não gostei dos rolls, quero melhorar esses rolls. Eu venho aqui, reforge scores, tento pegar um roll melhor, pego um roll melhor, passo o próximo status. É basicamente assim que funciona com todos esses status. O defense stats aqui é a mesmíssima coisa, tá? A gente vem no reforge stats e a gente vai rolando, ele vai apagando até chegar na última opção, e aí sim ele reseta. Então a gente vai conseguir, independente de qual é o status que a gente quer, se a gente tiver recurso suficiente, a gente vai conseguir colocar o status que a gente quer com 100% de certeza. E aí a gente rerola os rolls para ficar melhor. Mesma coisa para todos. O que começa a mudar... O que começa a mudar entre os status, tá? É que o mágico, o raro, o épico, por exemplo, eles têm mais status nessas possibilidades. Então eles acabam ficando mais difíceis de conseguir. E entre eles, alguns status têm rolls melhores, tá? Então, às vezes é melhor você pegar um status em um lugar do que em outro, por exemplo. Mas, enfim, do mágico, raro e épico, eles começam a ficar mais difíceis. Então, aqui o mágico é a mesma coisa, você vai trocando aqui até pegar o que você quer. O raro é a mesma coisa, tá? E no épico, você... Deixa eu só confirmar uma coisa. Eu acho que até o raro você só pega um, mas aqui o épico, por exemplo, você já pega 3 status, tá? Então esse meu item aqui ele tem só um, porque ele dropou com 1. Mas se eu der um reforge aqui, ele já foi para 2. Eu não tenho certeza se isso aumenta com level, acredito que não, acredito que é random. Mas você pode pegar até 3 status nos épicos, beleza? Então, por exemplo, esse anel aqui que eu tenho os status bonitinhos, até o raro, e no épico eu tenho 3. E aí, posteriormente a isso, todos esses status aqui que eu tô falando são a mesma coisa, tá? Posteriormente a isso, a gente tem alguns outros crafts aqui, que são os crafts de Reaper, maestria, atributos e tudo mais, mas são os crafts um pouco mais voltados para o endgame, então vou fazer um vídeo um pouquinho mais separado, né, para explicar um pouquinho melhor sobre isso. Fechou? Acho que quanto ao crafting, pelo menos crafting básico, é isso que a gente tem. Acho que deu para entender mais ou menos como funciona a mecânica da forja. Você tendo recurso, você não fechando a forja, você vai com certeza pegar os status que você quer em cada uma das linhas ali do seu item. Beleza? Então por enquanto é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.